Continuando Locke, agora sobre o tema de qualidades primárias e secundárias. Locke distingue entre ideias e qualidades, como nós vimos. As ideias são os objetos imediatos da percepção, do pensamento, do entendimento, objeto imediato da cognição. Qualquer fenômeno que tenha um elemento cognitivo. Agora, interno. E quanto a qualidades, são aquilo que está no mundo. É um poder do objeto de produzir a ideia em nossa mente. Assim ele o define. Exemplo, uma bola de neve tem o poder de produzir as ideias de branco, frio e redondo. Agora, algumas qualidades são inseparáveis do corpo, qualquer que seja a mudança que ele sofra. Por exemplo, um grão de milho tem a solidez, extensão, figura e mobilidade. Se ele for dividido, ele retém essas qualidades. Uma pedra, ela tem solidez, extensão, figura e mobilidade. Isso é um exemplo de Descartes. Se ela for dividida, ela retém essas qualidades. Então, essas são as chamadas qualidades primárias: solidez, extensão, figura, movimento, repouso e número. Além disso, tem também as qualidades secundárias. Elas não são nada nos objetos em si mesmos, mas são poderes de produzir variadas sensações em nós por meio de suas qualidades primárias. Assim ele entende. Exemplos de qualidades secundárias: cores, sons, sabores e odores. Locke supõe que na produção de ideias de propriedades primárias e secundárias existem partículas imperceptíveis que emanam dos objetos e atuam em nossos sentidos. Por exemplo, os corpúsculos de luz de Newton. Mesmo assim, há uma grande diferença entre as ideias de qualidades primárias e secundárias, pois as ideias de qualidades primárias são semelhantes aos corpos, e os seus modelos realmente existem nos corpos mesmos. Isso é a posição de Locke. Há uma semelhança entre as ideias de qualidades primárias e as qualidades primárias, mas as ideias produzidas em nós pelas qualidades secundárias não têm semelhança alguma com o que está no corpo e as originou em nós. Essas qualidades são apenas poderes nos corpos de produzir tais ideias em nós. Agora, não é curado, terminologicamente, dizer que para Locke as qualidades secundárias são subjetivas, porque elas são poderes nos objetos de produzir certas ideias simples em nós. Então, há um nível de objetividade nisso. Apenas que as ideias não são cópias. Essas ideias. As ideias de qualidades secundárias são subjetivas e assim também são as ideias de qualidades primárias. Há problemas, porque a brancura e frio estão na neve como poderes, mas a dor não está na neve. Outro problema. E no caso da porfiria, quando as coisas aparecem para a pessoa, devido à doença que ela tem, amareladas, tudo parece amarelado, mas ela sabe que elas não são amarelas, que esse amarelo não tem nenhuma objetividade, não é um poder na coisa de produzir o amarelo nela. Mas o grande problema chega agora. As ideias de qualidade primária parecem com as coisas. As de qualidade secundária não parecem. Ok. Mas, se o que conhecemos imediatamente são ideias, como podemos alguma vez saber que essas ideias se assemelham às coisas? Como podemos saber que coisas outras que não ideias sequer existem? Afinal, não podemos comparar ideias com coisas, ou sequer estabelecer que as coisas existem. Essa é a questão absolutamente crucial. Para Locke, a mente não conhece as qualidades imediatamente, mas sempre através do véu das sensações, do véu das ideias. Assim, temos uma tela ou muro entre nós e as coisas, e nosso acesso é direto apenas a esse muro. Nós percebemos o véu das sensações e, através dele,
nós sabemos que essas sensações, quando são ideias de qualidades primárias, elas são semelhantes às qualidades primárias. Agora, o que nos garante? Como não podemos ultrapassar esse muro e observar as coisas mesmas, segue-se que não há razão para acreditar em sua existência. Se admitirmos isso, o resultado parece ser a rejeição de que somos capazes de conhecer o mundo exterior para além das ideias que temos dele. Locke, como um bom realista, não quer chegar a esse resultado, embora ele seja um realista indireto, um representacionalista, e quer manter também o representacionalismo. É possível ter as duas coisas? Locke estava consciente da dificuldade, e ele considera que nos casos em que coleções recorrentes de ideias que temos sem qualquer escolha de nossa parte, é altamente provável que existam coisas externas que as causem. Entrou aqui na ideia de probabilidade. Quer dizer, quando as ideias ocorrem de forma recorrente, em sua conjunção com outras, nós podemos apostar na probabilidade de que elas correspondam a qualidades reais nas coisas. Como as pessoas já sabem, Berkeley, o filósofo posterior, defendeu que o argumento de Locke de que as ideias de qualidades secundárias não têm correspondente externo pode igualmente ser aplicado à ideia de qualidades primárias. Com efeito, para Locke, as qualidades primárias são inseparáveis dos corpos, mas isso só vale se ele está falando de qualidades primárias determináveis e não determinadas. Duas metades de grão de milho têm extensão determinável, mas não mantém a extensão determinada do grão inteiro. Da mesma forma, uma rosa vermelha murcha pode não ter a mesma cor, mas ainda assim tem alguma cor. Além disso, tamanho e forma de um objeto variam com a posição do ser percipiente, tanto quanto cores e odores. Às vezes, Locke usa a linguagem de senso comum, mas a sua posição oficial é representacionalista ou de realismo indireto. Louis, ele tenta salvar Locke. Ele propõe que o véu das ideias deve ser entendido não como um muro, mas como uma janela, uma ponte para a realidade. O conhecimento das coisas que transcendem o sujeito precisa ser mediado e as ideias servem como método para explicar esse acesso. Logo, para Louis, a intermediação de ideias não é defeito, mas virtude no sistema de Locke. Mas Locke não sai de uma explicação metafórica, e isso não é satisfatório. Duas opções alternativas. Primeira, é de Berkeley. Nenhuma ideia simples tem nada a ver com algo externo a ela. Depois, você tem a alternativa de que todas as ideias simples copiam as qualidades correspondentes externas, sejam ideias de qualidade primárias ou secundárias. Eu tenho tendência a concordar com a última, que é sugerida por Kenny. Alguns argumentos que militam a favor de dois. Anthony Kenny notou que quando a água evapora, ela deixa de ocupar certa extensão, deixa de apresentar resistência ao tato, etc., perde qualidades primárias. Além disso, um veneno é constituído de qualidades secundárias, mas pode produzir grandes e catastróficos efeitos. Eu posso fazer uma comparação com as duas mesas de Eddington. Foi um físico. Você tem a mesa macro e a mesa micro. E tem esse argumento. A mesa macro é sólida. A mesa da microfísica possui átomos distantes uns dos outros, não é sólida. A física mostra que as coisas que realmente são as da física. Logo, a mesa macroscópica não é sólida, não é realmente sólida. Para Wittgenstein, o argumento confunde duas linguagens. A linguagem ordinária, na qual falamos de solidez, e a linguagem da microfísica. Nós não temos o direito de aplicar o resultado da segunda linguagem para o da primeira. O mesmo com as qualidades secundárias. Que elas sejam poderes no corpo que na escala microscópica se reduzem a qualidades físicas primárias, não significa que elas não existam objetivamente na escala macroscópica, na linguagem ordinária sobre coisas que acontecem na escala macroscópica. Não importa que a cor vermelha, o perfume, a maciez da rosa sejam ao nível microcósmico redutíveis a combinações de qualidades primárias. Então, para o senso comum, refletido na linguagem ordinária, elas são objetivas e reais.
esse vermelho, esse branco aqui, esse azul, tudo isso são objetivos e reais. Porque essa é a nossa gramática do conceito de realidade.